Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Resistência em Foco, um podcast que tem a colaboração do INPRA, do Instituto Nacional de Pesquisa com Resistência Antimicrobiana, meu alô ao nosso grande colega, Dr. Afonso Bart. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Ana Paula Seff, do LAPI, Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar, da Fiocruz, e também o Dr. André Abreu, do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública. Então, muito obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro, de Uberlândia, até aqui para gravar esse episódio com a gente. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu que agradeço por nos ter convidado a participar. O prazer é nosso participar desse podcast de resistência que já é um sucesso. Obrigado. Acho que quando a gente fala do que gosta, né, André, tudo flui naturalmente, né? Então, a gente procura fazer um programa sem protocolos, vai ser uma conversa, como tem sido as outras, para que seja algo natural. E como a gente sempre faz nos episódios, Ana, primeiro nós vamos ter uma conversa informal sobre carreira, sobre resistência, principalmente para o público leigo, né, que nos assiste e que não é especialista na área. Então, assim, o podcast também tem esse intuito de inspirar as pessoas, né? E eu queria que você dissesse o que te inspirou a ser bióloga e depois microbiologista e depois uma pesquisadora sênior. Bióloga foi porque eu sempre fui uma criança, adolescente, super curiosa. Quando eu entrei na biologia, eu queria realmente entender sobre tudo sobre a vida, desde micro-organismos a animais, a plantas, tudo. Então, eu tinha realmente muita curiosidade. Curiosidade científica, né? Curiosidade científica. Por quê? Era exatamente aquela criancinha dos porquês. Então, eu me vi perfeitamente na biologia. E depois eu fui afunilando, né? Entrei na microbiologia porque o mundo dos micro-organismos é uma coisa mágica. Fascinante. E aí eu acho que assim, tem tudo a ver a biologia com a microbiologia, então eu gosto muito da minha base de biologia, que me dá a visão do todo, e aí depois eu fui para micro-organismos, aí depois eu me aprofundei mais ainda que a microbiologia médica, né, na bacteriologia, os micro-organismos que causam infecção em humanos. Então, assim, foi um caminho que eu fui trilhando, fui mais ou menos sendo levada, né? Eu gostei de várias coisas ao longo da minha carreira, né, durante a faculdade, mas fui me especializando, fui me apaixonando pelas bactérias e até hoje Daí fez mestrado e doutorado na UFRJ, né? Fiz mestrado na UERJ, em bacteriologia clínica, doutorado na UFRJ, em microbiologia. Aí depois entrei, né, passei no concurso da Fiocruz e continuei trabalhando com as minhas filhinhas bactérias. Que legal. E você, André, a carreira de farmacêutico, quando surgiu na tua vida? A carreira de farmacêutico ela surgiu quando eu era criança. Porque meu pai era farmacêutico, bioquímico, na verdade, mais bioquímico do que farmacêutico, tinha um laboratório no interior e eu sempre vivia ali naquele ambiente, tubo de ensaio, microscópio. Acompanhando ele. Comecei a trabalhar cedo com o laboratório, então eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Mas hoje eu sou menos farmacêutico, menos analista clínico. Mais gestor, idealista. A vida me encaminhou para uma outra área, mas que a formação de farmacêutico, a formação de bioquímico é fundamental, porque é uma formação, acho que é a mesma coisa do biólogo, né? Que é uma formação muito ampla. Sim. Você consegue enxergar a vida de um prisma muito mais aberto. Exato. Né? Assim, por mais que hoje tenha vários especialistas em coisas, mas a gente consegue enxergar de outras maneiras. Acho que o farmacêutico é uma profissão bem interessante que a gente prepara para muita coisa. Sim, né? Inclusive até para ser cozinheiro. Até para ser cozinheiro, exato. Nós temos excelentes exemplos aí na área. Para quem não sabe, o doutor André faz pães deliciosos, né, Ana? Nós já tivemos o privilégio de experimentar. E para quem está nos ouvindo, pode causar certa estranheza, mas farmacêutico trabalhando em laboratório é que o farmacêutico, existe o farmacêutico clínico que está no hospital, o farmacêutico que está lá na dispensação de medicamentos, né? E existe o farmacêutico bioquímico, que é uma determinação que não se usa mais tanto, mas é aquele profissional que volta para o laboratório, que é o que eu faço, o André faz, e a Ana Paula também, dentro da biologia, também tem essa atuação laboratorial forte, né? Então a microbiologia, o legal dela é que ela é multiprofissional, né? Sim. Já entrevistei aqui médicos, biomédicos, bioquímicos, biólogos, tem biotecnólogos também que vão para a área de microbiologia. Isso torna ela ainda um mundo mais interessante, pessoal. Então, quem está pensando nessas profissões, sabe que qualquer uma delas você pode virar um pesquisador em microbiologia. Que foi o que aconteceu com você, né, Ana? Hoje você é uma pesquisadora por excelência. Então, conta mais um pouco do teu trabalho, do teu dia a dia ali no LAPI. Eu sei que você orienta muitos estudantes de mestrado, doutorado, você tem bolsistas em projetos. Como é que é o dia a dia de um biólogo microbiologista?
Bom, de um biólogo microbiologista tem várias carreiras. Mas né? da tua carreira? Na minha carreira. Então, eu entrei na Fiocruz, até uma coisa interessante que você tinha perguntado sobre a resistência, né? Que eu falei da microbiologia, como a resistência apareceu na minha vida. Na verdade, foi no doutorado que eu comecei a estudar, me interessei exatamente pelos plasmídios, pela disseminação da resistência entre as bactérias, e aí comecei a estudar isso, e aí quando entrei no concurso da Fiocruz, acabei entrando nessa área mesmo, e aí trabalhei, a gente montou o laboratório, eu e a doutora Marisa Sens, que era a chefe do laboratório na época, o laboratório de pesquisa em infecção hospitalar. Então, a gente trabalhava exatamente com bactérias resistentes aos antibióticos que causavam infecções em humanos dentro dos hospitais. E aí, depois, com o tempo, a doutora Marisa se aposentou, hoje eu sou chefe desse laboratório, mas o laboratório ampliou, porque a resistência antimicrobiana não é mais já há muito tempo, mais amplo, né? É um contexto mais amplo, não é só dentro do hospital, né? Cada vez mais a gente tem essa noção de saúde única. Então, o laboratório agora se tornou Laboratório de Bacteriologia Aplicada à Saúde Única e Resistência Antimicrobiana. Que é o LabSur. Que é o LabSur. Que tem esse foco no estudo, né, das bactérias multiresistentes, mas tem várias outras, tanto em humanos, quanto em ambiente, quanto em animais, e tem várias outras atividades também. E nosso dia a dia então, o laboratório ele tem uma parte que é o laboratório de referência nacional, né, na CGLab e para a Anvisa, onde a gente recebe amostras de bactérias... Do país inteiro. Praticamente do país inteiro, de bactérias multiresistentes, onde a gente faz a confirmação da resistência, a detecção do mecanismo de resistência, né, o que essas bactérias têm que estão tornando elas resistentes a determinado antimicrobiano. Fazemos alguns testes de sensibilidade, principalmente de novas drogas, né? Então, normalmente o que a gente trabalha são com bactérias muito resistentes. Aquelas que já praticamente não tem mais opção de tratamento, então a gente testa aquelas outras novas drogas, ou a última da opção de tratamento para aqueles micro-organismos, e fazemos também investigação de surtos. Então, muitas vezes, um hospital tem vários pacientes que estão que tem uma infecção por uma determinada bactéria, pela mesma espécie, e aí eles querem saber se aquilo ali é um surto... Disseminou a partir de um paciente, ou de um local, ou de um medicamento. Então, eles mandam essas amostras também, essas bactérias para a gente faz umas metodologias moleculares para ver. Sim, então esses 3, 4 pacientes têm a mesma bactéria, né? Provavelmente pegaram de um mesmo paciente de uma mesma fonte. Então, isso tudo a gente faz isso como um trabalho de rotina, de diagnóstico, de vigilância e para dar respostas. E a gente tem as pesquisas que a gente faz, né? Então, eu oriento mestrado, doutorado, pós-doutorado, graduação, que a gente estuda exatamente, a maioria dos nossos estudos são voltados para essa parte de vigilância, de epidemiologia molecular, de conhecimento desses micro-organismos. Dessas bactérias multiresistentes. A maioria. Temos outras atividades, mas o foco principal, né? É o foco, não. E para quem acha que resistência é uma coisa nova, esse laboratório LAPI foi montado há quanto tempo atrás, Ana Paula? Na verdade, a doutora Marise já trabalhava, né, antes de eu entrar, desde, sei lá... Há muitos anos ela trabalhava com resistência em outro laboratório, e o LAPI em si foi montado em 2008. Então, mas ela já trabalhava com resistência, a gente juntou em 2008. Eu não consigo, as pessoas perguntam assim, mas Piloneto, por que agora você fala tanto de resistência? Porque você tem um programa, você dá entrevista e tal. Eu sempre trabalhei com resistência, desde que eu era estudante eu trabalhava com resistência, né? Então, assim, desde que eu me lembro, na década de 90, quando eu comecei a conhecer mais bacteriologia, no início da década de 90, a gente vem trabalhando com resistência. Só que foi ficando um problema cada vez maior e maior e maior. E um dos nossos objetivos aqui é sensibilizar a opinião pública em torno desse problema, né, André? E aí que entra uma parte tua, que é uma parte que muitas pessoas que estão no senso comum acham que não aparece, que tem um tanto de bastidores importantíssimo no teu trabalho, que eu queria que você comentasse, que são os vários fóruns onde você representa o Ministério da Saúde, onde você representa a equipe de resistência, né? Muitas pessoas não sabem, mas dentro da CGLab existe um núcleo que lida com os problemas de resistência antimicrobiana, né? Que você comentasse um pouco desse teu papel árduo, que é de resiliência, de muita luta e muito trabalho, que eu acompanho, né, direta e indiretamente, mas que você desempenha tão bem. Obrigado pelo desempenho também. Não é tão simples, não é tão fácil, mas é um trabalho que tem que ser silencioso, tem porque que ser feito, a indução de política ela é de bastidor mesmo, é de mobilização técnica, mobilização de recurso, mobilização política, isso sim, nem todo mundo consegue acompanhar esse tipo de coisa, né? Hoje eu faço parte do grupo técnico assessor da OMS em resistência aos antimicrobianos, é o STAG,
a AMR. Que se reúne lá em Genebra, na Suíça. Em Genebra, uma vez Você teve recente ao ano, lá, né? Exatamente. Eles se reúnem em Genebra uma vez ao ano para discutir as ações de resistência aos antimicrobianos, especialmente para orientar o diretor-geral, né? nas suas deliberações e tudo. Participo do grupo técnico e de economia em resistência aos antimicrobianos, da quadripartite, né, onde se fala da questão, principalmente, qual é o custo de investir, né, na prevenção para a resistência. E qual o custo de não investir também? Exatamente, é o custo, o que você gasta e não fazendo nada. Que é muito mais, isso também é um custo. Né? O impacto disso dentro dos países, que é o lado da mobilização da comunidade internacional do ponto de vista econômico, né? O quanto custa a resistência aos antimicrobianos para o sistema de saúde dos países e para a economia de cada país. Porque os ouvintes podem não entender, né, André? Deixa eu só dar uma explicação dessa questão econômica, né, para quem está nos assistindo. Se você tem uma infecção por bactéria multiresistente e está no hospital, automaticamente teu tempo de internamento aumenta. Segundo, você precisa de antibióticos de última linha, que tem um custo geralmente mais alto. Terceiro, você pode ter complicações, pode ter uma sepsis, pode ter uma pneumonia, prolongando mais ainda o teu internamento e os gastos com intervenções nesse paciente, né? Exatamente. Então tem tudo a ver, né? Essa é uma discussão que vem tomando cada vez mais espaço na agenda, né, junto com a discussão também que é o custo social da resistência aos antimicrobianos, que a gente pode falar um pouco depois. Ausência de trabalho, produção científica. Exatamente. Né? Então, do lado econômico, já sabe que resistência, somente o problema de resistência aos antimicrobianos, vai levar um contingente de 24 milhões de pessoas para a linha de pobreza, né, por causa disso tudo, por causa do custo do 24 medicamento. 24 milhões. Exatamente, por causa do custo do medicamento, por causa da perda do emprego, por causa da perda da sustentação familiar, né? Aquela pessoa que era a base familiar ali de provimento, né, financeiro da família, adoece e isso causa um impacto que não é só o emocional. Né? Tem um outro fator que a gente fala um pouco, mas que precisa ser colocado, da questão de gênero. As mulheres estão mais suscetíveis a ter infecções resistentes pela própria fisiologia, pelo parto, pelo aborto, pelas infecções urinárias, que são mais comuns em mulheres. E a gente sabe que num país, principalmente nos países de baixa e média renda, nós temos famílias que são custeadas pelas mulheres. Né? Então, é uma cadeia de eventos. Mas voltando aos comitês, recentemente o Brasil aderiu ao Hub de Pesquisa e Desenvolvimento, né, o Hub do G20, né, que trata de pesquisa e desenvolvimento para a resistência aos antimicrobianos. Eu também faço parte da mesa, né, junto com os outros países, né, eu e a coordenadora da CGLab, e eu acredito que é isso. Não, e você ainda está, né, além de tudo isso, você é diretor de um projeto que a gente vai falar daqui a pouco, né, do Vigiran, que é um projeto aí nacional, Sentinela, né, de hospitais sentinelas, nós já vamos falar dele. Mas acho que assim, é esse amálgama que a gente precisa, né, André? Ou como eu gosto de falar, as pessoas que têm perfil de IgM, né, que conectam a várias outras e trazem elas juntas, né? Então, muito obrigado por você ser essa pessoa que está sempre conectando pessoas, né, na área de resistência e fazendo um trabalho que não dá tanta visibilidade imediata, mas no longo prazo, né? A gente sabe de importantes projetos, notas técnicas, leis que você conseguiu aprovar ao longo da tua carreira e que fizeram diferença na resistência no país, né? Então, muito obrigado por isso. Ana Paula, quando a gente fala em resistência antimicrobiana, existem muitos mitos, né? Muitos mitos. Então, se eu tomar antibiótico, eu nunca mais vou poder usar esse antibiótico, porque a bactéria vai ficar resistente, né? Queria que você comentasse um pouco mais dessa dinâmica, especialmente nas mulheres, não por você ser uma excelente representante, né? Mas também por essa questão que o André trouxe agora, isso é dado recente, que o número de infecções por multiresistência em mulher é maior, né? Então tem questões aí fisiológicas, como o André bem falou, mas que você comentasse um pouco desses mitos aí, né? O que é mito, o que é verdade nessa história? Posso tomar antibiótico, não posso? Quando eu devo, quando eu não devo? O que isso afeta a resistência antimicrobiana do ponto de vista biológico que você conhece tão bem?
Um dos mitos mais importantes e que eu escuto às vezes de pessoas até próximas de mim. Ah, mas eu tomei antibiótico e fiquei boa. Deu um up, porque a pessoa estava com uma infecção viral e aí tomou e, mas eu melhorei. Não, ela melhorou porque ela ia melhorar. Então, o sistema imune dela deu jeito do vírus. Então, assim, isso é uma coisa fundamental que a gente... É um mito, que não é nem mito, porque isso é uma coisa que não existe, mas as pessoas... Não sei por quê, porque antibiótico só funciona para bactéria, não funciona para vírus. Então, não adianta. Para vírus tem que ser antiviral. Antiviral. São medicamentos completamente diferentes que os farmacêuticos sabem muito bem. Então, acho que isso é um dos grandes problemas que a gente tem na resistência, que é a má utilização desses antibióticos. Né? E aí me traz uma frase que eu gosto muito de citar, que já citei várias vezes aqui, que é: infecção de garganta por vírus cura 1 semana com antibióticos e 7 dias sem antibióticos. Ou seja, dá na mesma, né? Eu sempre falo isso e aí essas pessoas falam, mas eu melhorei, tomei um dia e melhorei. Eu falo, não, você não melhorou por causa disso, só que é difícil. Era o ciclo da infecção viral que estava se resolvendo. E é difícil a pessoa entender, né? Por isso que eu acho que é fundamental, parabéns pelo seu podcast, obrigado, parabéns pela sua iniciativa, porque é fundamental exatamente que a população entenda isso. Porque... tudo bem que eles não têm obrigação de saber, óbvio, né? A gente trabalha isso no dia a dia, a gente vê lá e a gente consegue saber que isso realmente não funciona, mas quanto mais a gente disseminar essa informação, quanto mais as pessoas entenderem que não é para usar antibiótico de forma como se fosse uma bala, né? Como se fosse qualquer coisa, que não vai funcionar e ainda vai causar o problema, porque não é só não funcionar, o problema é você causar a resistência bacteriana, que é o que a gente está aqui falando e que é o grande problema que a gente tem hoje. Porque a gente tem micro-organismos no nosso corpo, então quando a gente toma um antibiótico de forma errada, ou de forma correta, ou de, sei lá, aleatoriamente, a gente tem micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota. Que vão ser atingidos. Que vão ser atingidos. Os sensíveis vão morrer. E os resistentes vão ficar. E aí, num outro momento, onde você tiver uma baixa da sua imunidade, aqueles micro-organismos podem causar uma infecção resistente àquele antibiótico. Exato. Aí já não vai adiantar mais você usar aquele antibiótico. Então, é sempre fundamental que as pessoas usem o antibiótico da forma correta, prescrita pelo médico, pelo tempo certo, da forma correta, né? No horário certo. Horário certo, manter em geladeira quando tem que manter em geladeira. Quer dizer, não é uma coisa onde as pessoas... isso aí é só lenda. Não é lenda, não. Qualquer outro medicamento a gente pode... Qualquer outro não, tem outros que a gente tem que tomar também vários cuidados, mas com antibiótico é muito importante, porque realmente a utilização errada é um dos fatores que levam ao grande problema que a gente tem hoje. E o que você me falou, Ana, lembra muito bem um comentário da Marinês, uma outra colega, né, microbiologista, que esteve aqui no programa com a gente, e que eu gostei muito da visão que ela deu, que assim, o antibiótico, diferente das outras drogas, ele não afeta só você. Ele afeta o teu microbioma, ou seja, todos os micro-organismos que você tem no corpo, que você pode disseminar para outros. Então, é diferente do antihipertensivo, até mesmo do antineoplásico, antineoplásico, né? Uma droga para o câncer, um quimioterápico antineoplásico, em que você toma e que, se fizer mal, vai ser só para você e para tuas células. Se você toma um antibiótico que seleciona uma bactéria multiresistente, você pode disseminar ela, né, André? Então, acho que é por isso que a gente chama tanta atenção, que é uma questão de saúde pública, né, de saúde comunitária ali, quando você toma um antibiótico sem estar prescrito, porque sobrou do tratamento da vizinha que teve infecção urinária mês passado, né, ou do teu filho que teve dor de garganta, você vai lá e toma também, né? E tem aqueles que tomam medicamento antes que vença. Não vai vencer, deixa eu tomar antes que vença, né? Eu já vi esses absurdos por aí. Então, pode tudo, né? Pode tudo. Mas, André, conta mais um pouco assim. Então, quer dizer que o Brasil tem um profissional farmacêutico representando o nosso país e a área de resistência lá na OMS, no Fórum em Genebra? Esse é o teu papel no STAG-AMR, então? Isso. Pelo Ministério da Saúde, obviamente, formalizado, né? Mas exato. Isso muitas pessoas não sabem, né? Eu acredito que não. Mas esses dois comitês são extremamente importantes. O STAG é o comitê mais importante de resistência aos antimicrobianos dentro da OMS, ou seja, dentro de todo esse sistema de quadripartite, né, porque ele orienta diretamente o diretor-geral e tem discussões políticas, é multissetorial, não se fala só de laboratório, se fala de controle de infecção, se fala de acesso, se fala de da importância de saneamento, solo, saneamento, sabe? Então é um conjunto enriquecedor com pessoas do mundo inteiro. De alto nível. Exatamente. Eu fico meio
quando se fala de alto nível... Mas é que você é uma pessoa de alto nível de conhecimento, né? É uma perspectiva que eu não me vejo tanto, mas eu estou lá contribuindo como um profissional de saúde pública. Eu acho que a parte toda, né, de poder estar ali, são dois lados. Primeiro é que, acho que isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo de mobilização, de inquietação e de sempre tentar fazer um trabalho colaborativo. De caminhar para frente, ninguém faz nada sozinho, mas assim, nós fazemos junto e esse é o caminho, então acho que isso acabou refletindo. O comitê é um ótimo, acho que o melhor lugar que você pode almejar para aprender com pessoas, assim, extremamente, pessoas que você conhece pelos livros, pelos artigos, né? Então é fantástico. Mas o mais importante do comitê é poder aprender lá e aplicar aqui. Trazer para a nossa realidade. É mudar a visão, amadurecer aquilo que você estava pensando em relação à sua condição dentro do país, dentro do sistema de saúde, e ver como outras pessoas tratam aquele mesmo tema que você tem problema, né? E como isso já foi resolvido, como isso já foi debatido. E às vezes uma vírgula dentro de uma frase, ela te ajuda a entender o contexto de uma maneira diferente. Eu só queria fazer que a gente vem falando muito aqui da questão da resistência, do problema da resistência, e aí você citou a década de 90, a Ana falou lá do estudo, mas assim, resistência já nasceu logo depois da invenção da penicilina. Sim. Sempre existiu. E nós estamos vivendo hoje a resistência como uma consequência, né, do aumento uso irracional, do aumento do uso de uma maneira geral. Do uso irracional, da falta, ou quando se fala de uso irracional, a gente sempre pensa do excesso, mas nós também temos que lembrar que a falta de acesso também é um problema, né? Também é um dos carreadores do mecanismo de resistência, né? Mas é uma consequência dessa mudança, do excesso, né? do modo como a gente vem vivendo. Isso foi extremamente... Do excesso da produção, uma série de globalização. Exatamente. Então, a gente, já falei isso aqui também em outras ocasiões, a gente tem o péssimo hábito de levar nossas bactérias para onde a gente vai, né? A gente não deixa elas no pet. E o que eu brinco é que elas não precisam de passaporte, elas não precisam saber falar língua nenhuma, elas vão... Elas são globalizadas muito antes do que a gente, né? Mas, André, isso que você contou, né, da resistência, é óbvio que as bactérias já encontravam com fungos ou com outras bactérias produtoras de antibióticos na natureza há milhões de anos, né? Existe análise de permafrost, que é aquela camada que é permanentemente congelada, né? E que tem bactérias com genes de resistência ali de milhões de anos atrás. O que o homem fez? Aumentou demais a pressão seletiva, o uso, né? Produzimos milhares de toneladas e consumimos milhares de toneladas de antibióticos por ano, e isso aumenta a pressão seletiva, e aí vem o Charles Darwin, né? Quem sobrevive é quem melhor se adaptar, e a bactéria sabe disso muito antes que ele, né? E você tem, nessa questão, você tem duas ações que são contrárias. Você tem um aumento do consumo e a diminuição do desenvolvimento de novas drogas. Que aí se criou ou exacerbou o problema. Exato. Nós não temos você não tem muito mais novas opções. Exatamente. Né? A gente chega a ter aí micro-organismos resistentes a 120 drogas, todas as drogas disponíveis no comércio do Brasil, e são intratáveis, né? Então a gente vai ter que começar a pensar em que vai ter um paciente com uma infecção dessa que vai ter que fazer um tratamento paliativo, que inexistia para doença infecciosa, né? Antigamente você só pensava isso no câncer. Olha, esgotei todas as opções de tratamento, vamos fazer um cuidado paliativo. Já está começando a ter esse pensamento para as infecções bacterianas, né? Sim. E sem falar dos fungos e dos vírus. Por isso que a gente fala hoje em resistência antimicrobiana. Exatamente. Né? E não só resistência antibacteriana. Né? Porque tem vírus multiresistente, tem fungos multiresistentes. Os antiparasitários, né? Então, assim, como o britânico gosta de dizer, né? É um problema perverso, né? Acho que a gente se vê aí estudando, trabalhando, e sempre tem coisa nova, né? Se eu fosse ler, Ana Paula, todos os artigos que o André me manda todo dia no WhatsApp lá, eu tinha que parar de trabalhar e ficar... Porque é tanta informação, né, André, nova, que você está aí como uma antena captando e disseminando pra gente, que até quando você é especialista em resistência bacteriana, é difícil de você ficar atualizado, né? Hoje em dia é cada vez mais rápido, né? Tudo é muito rápido, então se manter totalmente atualizado é muito difícil. Mas o que não está tão rápido, e o André citou bem, é o desenvolvimento de novas drogas. Né? Então, assim, existia aquele conceito que eu vou usar um antibiótico,
se ele parar de funcionar, a indústria farmacêutica vai lançar um novo. Vai vir mais um outro. Vai vir uma penicilina nova, uma cefalosporina de primeira, segunda, terceira, quarta, nós paramos na 5ª geração, né? Mas era para estar na 10ª já. Só que novos mecanismos de ação são muito raros, né? Nós estamos reinventando, reciclando, digamos assim, as drogas que já existem, né? Isso E a indústria farmacêutica viu que a bactéria se torna resistente muito rápido, né? Quando entra para um novo medicamento, rapidamente as bactérias começam, faz a pressão e aquelas bactérias resistentes se disseminam. Então, isso não dá. É um investimento de alto risco. Muito alto risco, né? É na faixa de bilhões de dólares, né? Para não ter um retorno. E o pipeline de produção de um novo antibiótico é de 10 anos, tendo sucesso. Tendo sucesso. Então, isso é um longo tempo. E para quem não é da área, a área de desenvolvimento de novos fármacos em geral, cada 100 novos medicamentos, chega na prateleira 3 só 3% alcança o mercado, né? Então, se você parte mais específico para antibióticos, é ainda menos, né? Porque a chance de ter efeito tóxico, de ter resistência, de não funcionar quanto um grupo, contra o outro, é muito alto. Então, é um negócio de altíssimo risco. E uma coisa importante em relação a isso, porque quando você olha num laboratório, né, quem pode imaginar, ou quem trabalha no laboratório, aquela molécula funcionou contra um determinado micro-organismo, mas até aquilo se tornar um produto e poder ser utilizado como em humanos, isso é um caminho longo, muito longo. São uns 10 anos que você falou. E não quer dizer, como você falou, você pode ter milhões de moléculas que funcionam contra aqueles micro-organismos, mas que não pode ser usado para... São tóxicas, que se a gente usar para tratar um humano, vai matar o humano e não mata a bactéria no final. Exato. Então não é assim. É um problema muito crítico, né? Muito sério, e que daí entra de novo políticas públicas, né? Ideias de que os governos devem investir também no desenvolvimento dessas novas drogas e não só as indústrias, porque as indústrias elas vão ter uma visão econômica, que é natural. Olha, para eu sobreviver eu não posso investir 1 bilhão num negócio de risco, então não vou investir. E aí o governo acaba tendo que criar mecanismos. A gente sabe que existem vários fóruns internacionais, né, André, discutindo isso, de coparticipação, de envolvimento dos governos a nível mundial no desenvolvimento desses novos antimicrobianos, né? Hoje, o desenvolvimento de novos antimicrobianos não quer dizer que todo mundo vai ter acesso igual aos novos antimicrobianos. A gente sabe que uma droga nova é cara, ela não está disponível em todos os mercados, então isso ainda aumenta a desigualdade no acesso ao tratamento, né? O que se tem hoje são principalmente organizações público-privadas ou públicas, né, que fomentam a pesquisa nessas novas drogas e também estão discutindo maneiras de que o mercado fique mais maleável, que as ações, que você não perca a questão da qualidade, que não é isso que está se falando, né, mas que as questões sanitárias de autorização para comercialização dessas novas drogas seja um pouco mais maleável, principalmente para os países de baixa e média renda. Tipo uma flexibilização da patente. Exatamente. Isso, né? Tem uma série de discussões com incentivos financeiros em alguns locais. O Brasil não utiliza esses incentivos. O que o SUS utiliza é o próprio SUS, né? É o Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? Então, assim, cada país ele tem que se adaptar à sua realidade, à sua capacidade econômica de prover isso. Alguns países têm sistemas públicos, outros nem tanto, outros são sistemas mistos. Então, a gente precisa tratar isso. Uma das questões que vem sendo cada vez mais debatida é que, assim, entendendo que o problema do desenvolvimento de novas drogas não é só uma questão técnica e científica, é também uma questão de economia, né, de ter recurso de grandes empresas para desenvolvimento de novas drogas. A discussão está mais voltada hoje para a prevenção. Os mecanismos de prevenção. Acaba sendo sempre mais barato, né, André? São sempre mais baratos e estão disponíveis. Exato. Então, se você lavar as mãos, não tomar antibiótico incorretamente, não fazer cirurgia desnecessária, são alguns exemplos, né? Vacinação. Você sempre traz essa questão importante da vacina. O Dr. Clóvis esteve aqui com a gente também, trouxe, né?
vacinar com idosos contra o Streptococcus pneumoniae é uma forma de você prevenir o uso de antibióticos para tratar pneumonia, para o Streptococcus pneumoniae, uma forma de você prevenir o avanço da resistência nessa bactéria. Exatamente. Isso há um tempo atrás não era, assim, era timidamente discutido. Exato, não era visto com a clareza. Exato, porque em 2015 o peso estava muito mais na bactéria e no antibiótico, e não naquilo que está no meio, que é o cidadão, quem está adoecendo. A gente falava muito mais da bactéria e falava muito mais, precisa de novos antibióticos. E hoje você vê utilizar os mecanismos que você já tem, né? Ou ampliar aquilo que precisa ser ampliado e que é mais facilmente disponível para a população. Os mecanismos de imunização, saneamento, higiene, e outras conscientização. Pois é, você falou aí de uma questão muito importante, né, André, que é a sanitização, e eu queria perguntar para a Ana Paula, porque a gente tem visto muitas discussões, muitas publicações, mas o público que não é especialista talvez não esteja consumindo essa informação, Ana, então eu queria que você falasse voltado para eles, né? Porque a gente sempre foi muito hospitalocêntrico em relação à resistência. A resistência está no hospital, você só vai ter bactérias multiresistentes no hospital, é só se você internar, fizer uma cirurgia, ficar na UTI, que você vai se contaminar. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né, Ana? Não. E eu sei que você tem trabalhos em parcerias com outros pesquisadores, vendo essa questão da saúde única, né? Então eu queria que você colaborasse com isso com a gente. Então, bom, porque a gente sempre acaba falando do hospital, porque é onde a gente tem as bactérias mais resistentes, né? Como tem aqueles exemplos que você falou que não tem opção nenhuma de tratamento. Mas a gente tem vários casos de infecções comunitárias, que a gente chama, que é, por exemplo, as infecções urinárias em mulheres saudáveis, e que hoje em dia já estão extremamente resistentes às opções de tratamento que a gente tem na farmácia. Bem restritas, né? Bem restritas. Ou infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a gonorreia. A gente tem essa bactéria resistente aos antibióticos que a gente pode usar normalmente na farmácia. O que acontece com isso? Essa pessoa vai ter que ser internada para poder tomar um antibiótico mais potente, que só é injetável, que você não vai conseguir tomar na sua casa. E aí essa pessoa sendo internada para tomar um antibiótico, para tratar uma infecção, que não precisaria ser internada, ela está suscetível às bactérias que estão lá no hospital. Então, quer dizer, você pode ter outras infecções, então você agrava o problema. Exato. Então, esse tipo de, pensando no humanos ainda, né, a gente já tem tanto infecções hospitalares quanto infecções comunitárias com resistência, e cada vez mais a gente tem visto, né, que esse uso de antibiótico de uma forma global afeta todas as bactérias. Então, vem aí a abordagem de saúde única. Exato. Então, a utilização de antibióticos na pecuária, você está fazendo essa pressão seletiva nos animais, então você está mudando a microbiota desses animais para bactérias mais resistentes. O lançamento desses antibióticos e de bactérias resistentes no ambiente, você vai fazendo a troca também desses micro-organismos que compõem a natureza, que compõem as águas. Então, você vai tendo... Aí, se você vai entrar... Às vezes, você vai tomar um banho de mar ou um banho de rio num ambiente extremamente contaminado. Você pode pegar uma infecção por uma bactéria multiresistente, e aí você vai ter uma complicação. Tem que ser internado ou tomar um antibiótico de última geração. Então, isso é fundamental, que realmente, às vezes, é difícil as pessoas entenderem qual é a relação dessas coisas, né? Porque, eu tô aqui em casa, peguei a minha bactéria. Onde você pegou essa bactéria? Exato. Não necessariamente você pegou... Né? E isso você levantou aí a oportunidade de eu comentar de uma das suas filhas não biológicas, mas microbiológicas, que é a Teri, né? Então tem lá no YouTube, quem quiser procurar, Teri, né? É Confissões de uma Bactéria, que a doutora Ana Paula fez você criou a história da Teri, né, Ana? Podemos dizer assim. E que é muito instrutivo para quem não é profissional, especialista na área de saúde, microbiologia, para entender, né, como é que uma bactéria... Porque se eu estou com uma bactéria no intestino, eu tomo um antibiótico, faço uma pressão seletiva, essa bactéria vai para o esgoto. Do esgoto ela chega numa estação de tratamento de água, a água é tratada, mas não necessariamente elimina as bactérias multiresistentes, né? Então, hoje no Brasil, nós temos um sistema de abastecimento público de água muito bom, mas ele não previa essas questões há 20, 30 anos atrás. Então, precisa ter atualização da legislação para que comece a se pesquisar genes de resistência nessa água tratada. Porque hoje você elimina indicadores, coliformes totais, coliformes fecais, que são bactérias nocivas. Mas você não tem certeza se eliminou os genes de resistência, né, Ana? E a história da Teri conta muito bem tudo isso, né? A Teri é minha menininha, meu xodózinho. É teu bebê. Isso foi uma ideia, na verdade, com os alunos
Na época, que tinha alguns alunos que tinham ideias. Na verdade, já existia, antes da TERI, existia um podcast da Fiocruz, que é Fiocruz no Ar, que tinha alguns episódios falando de assuntos diferentes, e teve um que era episódio para crianças. Só que era um áudio. E aí eu falei, mas a gente tinha que fazer um vídeo, né? Fazer uma história. Tal, e aí eu já tinha essa história na cabeça, com as ideias também dos alunos, aí a gente conseguiu, né? Em parceria com o Ministério da Saúde, com o financiamento da OPS, da União Europeia, a gente conseguiu fazer esses 10 vídeos que curtinhos, dá para maratonar, pessoal, em 20 minutos você assiste os 10 vídeos, vai aprender muito sobre resistência. E com uma linguagem super fácil, né? E ela toda bonitinha, explicando toda essa questão, né? Primeiro, como as pessoas dos micro-organismos, da nossa microbiota, como você pode causar infecções urinárias, como você... infecções intestinais. Então, tem várias coisas, assim, tanto de como se contamina e como se prevenir dessas infecções e como as bactérias vão se tornando resistentes a toda essa abordagem de saúde única, uma maneira, né? Bem didática, bem lúdica. Bem então, pessoal, fica a dica. TERI, Confissões de uma Bactéria. Digita lá no YouTube, tá lá, e tá aqui a mãe da TERI, que também faz a participação especial no episódio. Mas tem que assistir até o final para poder ver minha participação. Então tem que, desculpa, Marcelo, mas imagina. Acho que tem que ter uma ressalva aqui, porque a TERI, ela foi incorporada na biblioteca da Unicef. Sim. Então, porque foi incorporada como uma iniciativa voltada para as crianças, né, para a prevenção de resistências antimicrobianas, porque 20% dos óbitos atribuídos à resistência antimicrobiana são em crianças menores de 5 anos. Muito bem lembrado. Então, é o público... A TERI não é só nacional, ela é internacional. Ela é internacional, viu? Ganha fama internacional. Bom, eu queria agradecer vocês. Nós vamos encerrar aqui a primeira parte do nosso episódio. Vamos ter uma segunda parte em breve. Mas agradecer muito, Ana Paula e André, a participação de vocês. E até daqui a pouco.